Olá a todos, hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui falando sobre a perseguição que tem ocorrido na África, na Nigéria em especial, mas também em outros lugares ali, outros territórios, outros países da África, principalmente naquela área África subsaariana. A gente vai fazer um link disso com o que tem acontecido ali na faixa de Gaza, na guerra entre Israel e Hamas, e entender o quanto esses inimigos do Ocidente, que são grupos terroristas, também têm influência na perseguição que está ocorrendo ali na Nigéria, no Moçambique, Congo, Chad e outros países ali da África. Eu preparei um texto para a gente ler aqui também, um texto que está disponível na minha página do Facebook. Eu lanço alguns textos ali também, vocês podem ler esse texto, inclusive, se quiser. Onde a gente vai falar sobre a Irmandade Muçulmana e como ela influenciou esses radicalismos posteriores, ali desde o início do século XX em diante, que a gente constantemente presencia, sendo noticiado na mídia, ataques que ocorrem na Europa, nos Estados Unidos e tantos outros lugares, e pode até começar a acontecer no Brasil também, espero que não, mas enfim, e tem ocorrido muito na África também. Então a gente vai falar das perseguições que têm ocorrido aos cristãos e no mundo inteiro, né? Mais especificamente na África, e vamos falar aqui como isso tem um link evidente com a guerra que está acontecendo também em Gaza, tá? E fora isso a gente vai tratar também da polêmica com essa menina chamada Greta Thunberg, todo mundo já conhece ela, é uma ativista principalmente vinculada a uma esquerda identitária, progressista no mundo inteiro. Ela representa bem isso. Ela também tem aquele papel de defesa ao meio ambiente, ecologia, contra o aquecimento global. Ela começou, na verdade, o seu ativismo com isso, mas ela ampliou o seu leque, né, seletivo de justiça para outras áreas da sua vida, e ela atualmente tem sido uma grande defensora ali das pessoas que estão sofrendo em Gaza. Até aí é uma coisa justa de se fazer, tá? Ninguém aqui é a favor de que pessoas inocentes sofram numa guerra, de forma alguma. Mas a gente precisa entender esse contexto. Então eu preparei esse texto para a gente compreender isso. E, de novo, né, digo, está disponível aqui na minha página, mas eu vou ler aqui também. Bom, primeiramente eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, e aí, a partir daí a gente vai comentando e depois eu leio o meu texto. Vamos lá. Deixa eu só voltar no começo. Vou dizer uma coisa. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados. Aqui, na Nigéria, milhões de cristãos estão deslocados em toda... Vocês sabiam disso? Alguém viu isso sendo repassado pela mídia mainstream, sei lá, no UOL da Vida, na Folha, em qualquer outro lugar? Eu achei algumas notícias, tá? Da mídia formal a respeito dessa perseguição de cristãos na Nigéria, que é basicamente um genocídio. Daqui a pouco eu vou repassar para vocês os números. Mas fica a pergunta, você sabia disso? Porque a boa parte das pessoas não sabem disso porque não está sendo noticiado. Da África. As notícias não falam sobre isso. Exatamente. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados. Como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos. O pastor Barnabás é um dos milhões de cristãos que enfrentam perseguição violenta na África subsaariana. Ataques de extremistas da etnia Fulani os têm forçado a deixar suas casas e plantações. Essa etnia também tem vínculos com grupos terroristas, tá? De ala muçulmana, obviamente. Nós vivemos aqui em um acampamento de deslocados há 4 anos, quase 5 agora. Cada um desses que vocês estão vendo aqui, todos são cristãos. E nós estamos deslocados por causa da violência. A maioria das pessoas que vocês veem aqui agora são mulheres. Muitos dos homens foram embora, procurando trabalho, um bico só para conseguir a comida do dia. Mesmo assim não será suficiente para uma refeição, nem mesmo para um dia. E a fome leva muitos deles a buscar alimentos em outros lugares. E lá, eles estão sendo atacados pelos extremistas. Mas eles não têm opção, precisam voltar lá mais uma vez. E quando voltam, são atacados novamente. Então, eles fogem. Esta aqui é a minha casa. 3 crianças ficam aqui comigo e minha esposa. E o restante das crianças passa a noite com o meu vizinho. Quando amanhece, eles voltam para ficar comigo.
com os pais. Isso é papelão, que nós usamos como cobertura para nos proteger do sol. Como vocês podem ver, esta tenda aqui, daqui para este lugar, é 1,5 metro. Daqui para cá é 1,5 metro. Daqui para cá, 1,5 metro. Isso é menor do que um colchão de casal. Cristãos deslocados no norte da Nigéria são forçados a suportar condições de vida como esta devido à escalada da violência contra eles. Nós acreditamos que eles são contra os cristãos. Quando eles vêm nos atacar, eles nos chamam de Kapari, dizendo que não temos nenhuma religião, o que nos torna inferiores. Eles estão simplesmente atacando os cristãos. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento, muitas pessoas são afetadas, muitas estão feridas, muitas são mortas, seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. O negócio é gravíssimo. Vou só dar uma pausa aqui para não ter problema com direitos autorais. Isso aqui está disponível, tá no site do Portas Abertas. Vocês conseguem encontrar vários vídeos ali onde eles reportam essas perseguições a cristãos do mundo inteiro. Não só na Nigéria, né, mas aqui atualmente tem sido muito violenta, né, a perseguição ali. Vamos ver. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra. Então elas sentam aqui para descansar. Como nós podemos ver, não há lona impermeável e não há nada bom que seja capaz de ficar aqui. Mas nós conseguimos fazer isso porque é o que temos para ter mais sombra. Nós podemos ficar do lado de dentro, esperando que amanhã seja melhor. Quantos de nós, reunidos aqui, fugimos por causa dos ataques? Isso, levantem as mãos. Levantem as suas mãos. Se as suas crianças não puderam ir até a escola. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento, eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui, nossos olhos estão nele. Até aqui, nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará mais do que nós esperamos. Bom, aqui tem um outro vídeo onde eles vão mostrar também no Portas Abertas, onde eles vão mostrar como tem ocorrido essas perseguições aí em 2025, a lista mundial. Vamos ver isso aqui. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. 380 milhões, tá? Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais... Não sei se dá pra ver isso aqui no vídeo, a qualidade não tá muito boa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a qualidade aqui. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos... Acho que aqui tá bem claro pra ver, né? Os países... Aqui você tem um ranking, ó, Lista Mundial de Perseguição de 2025, 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, tá? Aí você tem desde a Coreia do Norte, que é o primeiro lugar, até a Jordânia, que é o 50º.
E aí você passa pela Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Mali, China. A China, ó, 15º lugar. A China é maravilhosa do ponto de vista turístico, né? Isso aí ninguém contesta. Mas a China tem perseguição não só a cristãos, tá? Outros grupos minoritários também. Mas isso fica um pouco velado ali por conta do fato da China ser um país extremamente tecnológico. Maldivas, Iraque, Síria, Argélia, Burkina Faso, Marrocos, Laos, Mauritânia, Bangladesh. Bangladesh eu vou te falar, hein? Bangladesh é ruim até para a pessoa que não é cristã, imagina para quem é cristão. Uzbequistão, Cuba, República Centro-Africana, Níger, Turcomenistão, Nicarágua, México, Omã, Etiópia, Tunísia, República Dominicana do Congo, Butão, Moçambique, Cazaquistão, Tajiquistão, Egito, Catar. Eu já li, a Síria está em 18º lugar, beleza. Porque a Síria também tem um novo governo atualmente, caiu o governo do Bashar al-Assad, mas o atual governo, que apesar de ter uma abertura maior para negociar com Israel, eles, logo no início ali desse novo governo, perseguiu cristãos, tá? Isso aí está bem deflagrado. Depois da Tunísia, do Congo, Butão, Moçambique, Cazaquistão, Tajiquistão, Egito, aí tem o Catar, o Comores, Camarões, Vietnã, Turquia, Colômbia, Quirguistão, Brunei, Chad e Jordânia, tá? Então, são esses os países, pelo menos segundo a lista do Portas Abertas, tá? Cada um com o seu contexto cultural, com o seu contexto político, com o seu contexto religioso específico. Não são perseguições que têm um link, né, como se fosse uma perseguição organizada contra os cristãos. Não. Cada um tem a sua própria conjuntura histórica. Porém, a gente percebe que esses países continuam perseguindo de forma drástica os cristãos como grupos minoritários, enquanto no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul, os cristãos são, pelo menos aqui no Brasil, são maioria, mas ao mesmo tempo é uma maioria descentralizada. Tem uma falácia aqui no Brasil em dizer que, como a maioria aqui no Brasil é cristã, então a hegemonia do Brasil é cristã, logo você tem que combater essa hegemonia. Isso comumente aparece em aulas, né, em universidades federais, se é que você me entende. Então, a gente tem que, segundo essa narrativa, a gente tem que combater o pensamento hegemônico, né, que seria cristão. Mas você precisa entender a diferença entre um grupo descentralizado, de uma multidão de pessoas, com militância centralizada, que é uma outra coisa completamente diferente. E o problema está, obviamente, na militância centralizada que provoca perseguições, tá? Porque, obviamente, quem persegue os cristãos no mundo inteiro, assim, grupos pequenos se comparado ao número de cristãos que estão ali. Só que os cristãos não estão dispostos a levantar, pelo menos boa parte deles, não estão dispostos a levantar armas para combater essas pessoas de forma militar, digamos assim. É um negócio bem complicado, cara. Vamos ver mais aqui. Não são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos... A forma como o ranking de perseguição foi feito, eu não entendi muito bem. Porque atualmente parece que na Nigéria que está ocorrendo mais perseguições, tá? Mais de 7 mil nigerianos já morreram ali por conta de perseguições de outra etnia que tem vínculos com o Estado Islâmico, com o Boko Haram. Mas eu não sei como é que eles fizeram um ranking para colocar o primeiro lugar, o segundo lugar. É óbvio que também a gente tem poucos documentos para comprovar onde de fato há uma perseguição maior ou menor. Mas todos esses países que a gente citou aqui são os que realmente provocam perseguição contra os cristãos, né? Foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades. Só nessa imagem que eles passaram aqui eu já vi uma bandeira do Estado Islâmico. De cristãos que são vistos como traidores e inimigos. Aí, ó, a bandeira do Estado, isso aí é a bandeira do ISIS, né? O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez
desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. Porque os cristãos eles sofrem com dois inimigos muito comuns, tá? Um é, obviamente, a Irmandade Muçulmana, que daí derivou-se grupos jihadistas, que às vezes são até desconexos da Irmandade Muçulmana, mas são até muito mais radicais. E outros são países comunistas, cara. Não tem desculpa, não tem muito o que dizer. São essas duas correntes de pensamento que mais perseguem cristãos no mundo. Basicamente é isso. Agora, tem outras vertentes, com outras visões de mundo. Por exemplo, você pode ter alguns grupos hindus que perseguem cristãos e tal. E não estou também dizendo que todos os grupos cristãos do mundo são exemplo, óbvio que não, tá? Na África você tem muitas igrejas também meio parecidas aqui com a do Brasil, que entram, né, numa espécie de miscelânea com a cultura, o que de certo modo não seria necessariamente ruim, mas que acabam provocando um monte de práticas que destoam, digamos assim, né, da Bíblia propriamente dita, ou do Novo Testamento propriamente dito, e aí acabam gerando uma espécie de apostasia dentro da própria igreja. E aí não é só na África, na América do Sul, na América Latina em geral, nos Estados Unidos e vários outros países. Então, não estou dizendo que os cristãos são os santinhos que estão sendo perseguidos, mas eu estou deflagrando um fato. Eles estão sendo perseguidos, principalmente quando são grupos minoritários em países autocráticos ou em ditaduras. Tá? A maioria desses países que a gente citou aqui, boa parte deles são ditaduras. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de... Você tem o quê? Você tem dois perigos. Um é o perigo verde, chamado de radicalismo islâmico, e o outro é o perigo vermelho, da bandeira comunista, né? E, infelizmente, esses são os dois grandes inimigos, pelo menos atuais, que a gente percebe à luz de um processo descritivo do que tem ocorrido no mundo. Não é uma questão de opinião, se é que vocês estão me entendendo. É simplesmente um fato que está sendo deflagrado aqui. A adoração tem sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir... Atividades que sejam mais públicas, mas com certeza você tem igrejas escondidas, né? Como acontecia na China comunista. Ainda acontece na China de algum modo, talvez, igrejas mais discretas, né? E sempre tem também aquela igreja oficial que se vincula ao governo e que não dá um passo 1 milímetro fora daquilo que o governo permite que eles falem ou que eles preguem, tá? Então tem um controle muito grande em países autocráticos. É isso que a gente precisa entender. Para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo, pode... Imagina que no Brasil, você vai na Praça da Sé, em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, você vê pessoas lá pregando a Bíblia. Você tem essa liberdade, né, no Brasil, que é um país que tem maioria católica, um crescimento evangélico avassalador. Então você tem a liberdade, porque o Brasil é uma democracia liberal, obviamente é uma democracia imperfeita, tem muitos problemas, mas ainda você tem liberdade. Então, pô, se você se quer pensar em fazer isso num país muçulmano, sair na praça, né, pregando a Bíblia, pode ter certeza que você vai ser preso, cara, que você vai sofrer uma sanção ou até mesmo uma punição severa, do ponto de vista de uma tortura física. E também países comunistas, esse tipo de liberdade pode esquecer, tá? Ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Bom, é isso. Aí você tem aqui um caso que aconteceu. A gente vai fazer um link, tá, do que tem acontecido na África e nesses países em geral que perseguem, né, grupos minoritários cristãos,
Como que tem acontecido no mundo em vista de condenar as ações de Israel, dizendo até que Israel está cometendo genocídio, tá? Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre o que significa genocídio do ponto de vista jurídico e não meramente político, ideológico, como tem sido disseminado aí na internet, principalmente pelo pessoal progressista de esquerda, né? Dizer, eles estão cometendo genocídio. A gente precisa saber o que significa isso do ponto de vista normativo, e não só de um ponto de vista normativo e descritivo, e não só de uma tentativa ideológica de imputar ao outro esse tipo de crime, que é o pior crime da humanidade. Isso é um problema seríssimo. Mas olha só esse caso aqui da Greta Thunberg, que é uma ativista, né, que atua em diversas frentes, e eu não sei ao certo por quem ela é financiada, mas a gente sabe que obviamente ela é financiada, tá? E que ela é uma das pessoas, é uma menina de 22 anos, tá? Mas que começou quando ela era adolescente, né, a fazer esse tipo de discurso, né, incrível, e que atualmente diz que Israel está cometendo genocídio. Então olha só esse caso aqui, que coisa intrigante, vamos ver. Muito bem, eu não queria encerrar esse programa sem tratar da pauta da ativista sueca Greta Thunberg, porque ela foi fazer uma postagem de denúncia de sofrimento dos prisioneiros palestinos e ela acabou incluindo uma foto de um refém israelense que está em cativeiro há 2 anos na faixa de Gaza, aparentemente, nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, sem querer, a Greta Thunberg, que faz parte da flotilha da selfie e acabou deportada, que é uma flotilha da selfie, foi maravilhoso isso aqui. Flotilha da selfie, cara. Olha aí. Ativista anti-Israel, ela reconheceu o sofrimento dos reféns israelenses na mão dos terroristas do Hamas. Mas calma, pessoal, isso aqui não foi um ato falho do tipo freudiano, não, tá? Foi apenas um equívoco da parte dela. Porque depois a gente vai ver qual foi a atitude dessa menina em relação a esse erro, né, da postagem dela nas redes sociais. Vamos ver a postagem? Olha aí, tá falando ali the suffering of Palestinian prisoners, quer dizer, o sofrimento dos prisioneiros. Ela fala até que não é uma questão de opinião, é um fato. Não é uma questão de opinião, Greta Thunberg, é um fato. De crueldade sistemática, de desumanização. A humanidade não pode ser seletiva. Mas aí eu pergunto, né? Depois eu vou colocar isso no meu texto de uma forma mais clara, mas eu já pergunto já de antemão. A Greta falou alguma coisa sobre a perseguição que tem ocorrido atualmente na Nigéria desde 2009 até 2025. O que a Greta falou a respeito dessa perseguição na África subsaariana? Vocês encontraram alguma coisa dela falando sobre isso? Ou será que é ela que está com a justiça seletiva? Eu falo isso porque ela é uma pessoa pública que luta pelos direitos humanos. Tá? Não estou dizendo que você é obrigado a falar de todas as injustiças que acontecem no mundo. Depois eu vou reportar isso com mais calma com vocês. Have borders, quer dizer, a justiça não pode ter fronteira. Olha só o discurso dela, como se aplica a ela. Seletiva. Ela fecha os olhos para a crueldade cometida pelo Hamas com os israelenses. Aqueles que foram alvos de um ataque em 7 de outubro de 2023, como a gente comentou muito ontem, nos 2 anos daquela data. Aquela terceira foto de um refém esquálido é do Eviatar David. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dele, mas nós publicamos aqui, exibimos aqui e no Papo Antagonista o vídeo dele quando foi divulgado pelos terroristas, ele dizendo que estava cavando. Aí, pessoal, isso aqui, ó, essa foto aqui é a foto, não é uma pessoa que estava lá no holocausto nazista, não, tá? Essa foto aqui é de um judeu que foi sequestrado pelo Hamas e foi colocado provavelmente num túnel, sendo escondido, porque, como todos nós sabemos, Israel invadiu a faixa de Gaza com um precedente óbvio, reativo, que é o de resgatar os seus civis sequestrados, ok? Não foi porque eles querem conquistar, eles são colonizadores e querem conquistar a faixa de Gaza. Só um idiota acredita nisso, que não consegue avaliar o contexto da situação. Então, esse sujeito aqui também não é um palestino que foi preso pelo exército de Israel, o FDI. Esse aqui é justamente um judeu preso pelo Hamas, que é um grupo terrorista, tá? Que teve influência no Estado Islâmico, na Irmandade Muçulmana. A mesma Irmandade Muçulmana que influenciou Boko Haram e o Estado Islâmico que atua ali na Nigéria. Olha que coisa incrível, né? Então os inimigos dos cristãos lá na África subsaariana também tiveram influências da Irmandade Muçulmana, que, por sua vez, influenciou também o Hamas e vários outros grupos terroristas. Isso você precisa entender. Depois eu vou deixar bem claro no meu texto. Vamos lá. Cavando a própria cova num túnel terrorista. Aí, o Eviatar, escrevendo alguma coisa ali num papel, com uma caneta, um pilô, numa condição absolutamente desumana. E a Greta Thunberg fecha os olhos para isso, colocou sem querer, como se fosse a imagem de um palestino esquálido, acabou, depois de muitas críticas, inclusive da irmã do refém, do
do refém Eviatar, a Ila David, ela acabou apagando a postagem, porque no Instagram, vocês sabem que tem aquele recurso de sequência de imagens, né? Então, são várias imagens, quase 10 ali. E essa era uma delas, me parece que era a 6ª imagem. E aí veio uma enxurrada de críticas àquela postagem. E a primeira que vocês estão vendo ali em cima, a gente clicou em ver tradução, então todos esses comentários são em inglês, mas aí tá na tradução automática que a rede social fornece. Ali a Ila David falando, você deveria fazer uma pesquisa antes de publicar coisas sobre as quais não entende. No 6º slide, você coloca uma foto de um refém israelense que o Hamas fez passar fome, né? Porque em inglês se usa mais esse verbo. Em português a gente não tem assim, um verbo muito popular para fazer a outra pessoa passar fome. De propósito, este é Eviatar David. E aí, o comentário da irmã do refém recebeu ali mais de 13... Você vê, né? A irmã do refém comentando para expor o quão ridículo foi essa postagem que essa menina fez sem noção nenhuma, né? 1.300 curtidas e são vários, muitos comentários criticando a postura dela. Você está usando uma foto do refém faminto e etc. Se realmente se importasse com os seus amados palestinos, colocaria Eviatar de frente e exigiria uma coisa, traga todos os reféns para casa agora, liberte-os, desmantelhe. E o que me espanta aqui no Ocidente, quando vai comentar esse tipo de ocorrência que ocorre em termos de uma análise geopolítica que é extremamente complexa, é que eles têm a sua ética sequestrada por uma narrativa ideológica. E aí é que eu faço a distinção, como já fiz várias vezes, eu tenho até um texto que eu estou preparando para colocar isso depois num vídeo, que é a diferença entre ética e dianoética. Em Aristóteles você tem essa diferença. Não basta só você ter uma ética apurada e um desejo de justiça, de empatia pelos outros povos que estão sofrendo. Isso aí é natural do ser humano até ter. Mas é necessário você usar a sua inteligência em relação à ética para, entendendo a conjuntura de tudo aquilo que está acontecendo, e eu sei que isso não é nada fácil, por isso que há a necessidade de um esforço intelectual e não só um esforço emocional, sentimental, para poder, então, balizar esse processo ético que você tem em relação a esses grupos e poder, então, discursar a favor deles de forma pública ou em meio ao debate público. Se você não tem dianoética, então sua ética pode ser sequestrada por ideologias, tá? Esse é um problema sério. E aí eu estou falando de ideologia, nem importa se é de esquerda, se é de direita, se é religiosa, se é cristã, se é muçulmana, se é hindu. Você tem que balizar a coisa à luz daquele contexto, dentro de um panorama geral e de forma minimamente inteligente. Se não, desculpa, você vai ter sua ética sequestrada e você vai ser como a Greta Thunberg. Olha só a ética dela, ela não quer ser injusta com pessoas que estão sofrendo, e ela vai lutar por elas. E aí ela comete uma injustiça por conta disso. Intencionalmente? Não sei também. Não vou julgar aqui as intenções dela, segunda, terceiras intenções, se ela faz isso por vaidade, por dinheiro, sabe-se lá por que essa menina faz isso, tá? Ela já faz isso desde que era adolescente, então eu imagino que possa ser um pouquinho de vaidade, talvez, né? Sabe aquela coisa de sinalizar virtude para o mundo inteiro? Pode ser que ela esteja viciada nesse tipo de hábito. Não sei, não estou querendo julgá-la aqui. Só estou deflagrando que isso é um problema seríssimo, seríssimo, porque ela está mexendo com coisa muito grande que ela talvez nem compreenda. Mantelem o Hamas. Duda Teixeira, eu achei esse caso muito ilustrativo, muito emblemático desse ativismo anti-Israel, de pessoas que não entendem do que estão falando, não sabem do que estão falando, que são seletivos, têm uma indignação seletiva e ficam cobrando dos outros a virtude que não... Ela acusar os outros de serem seletivos quando ela é a mais seletiva de todas, né? Isso que é engraçado, né? Apresentam nas suas atitudes. Olha, essa história... é muito boa, Felipe. Você que pescou essa história... Enfim, vou pular aqui, senão o problema com os direitos autorais, né? Tem um outro vídeo aqui, que é bem interessante. Vamos ver esse aqui um pouquinho só. Se você está vendo este vídeo, Greta Thunberg foi sequestrada pelas forças israelenses. Olha só, olha que grave. Greta Thunberg foi sequestrada pelas forças israelenses e... Nossa, o que isso significa, afinal de contas? Vamos ver. Eu tenho uma mensagem do povo sueco para o governo israelense. Esse rapaz aqui é sueco. E a gente sabe que a Greta nasceu lá também. Então ele vai meio que usar isso, essa situação toda dela com as flotilhas, né? Que ela foi pega pela FBI israelense, e alegando que teria sido sequestrada. Então, obviamente que isso aqui a gente vai tomar com um tom de piada, porque é basicamente o que representa mesmo esse acontecimento, né? Vamos ver. Pergunta: é comum permitirem que você fique com seu smartphone e poste nas redes sociais quando é sequestrado? Boa pergunta. Israel permitiu que a menina que foi supostamente sequestrada por Israel estivesse com o smartphone dela, o iPhone dela na mão, olha só. Só por curiosidade. Sequestrado.
Esta é Greta Thunberg, a conhecida ativista ambiental sendo sequestrada em um incidente bastante controverso, enquanto Foi sequestrada, gente. Nossa. um soldado, agindo de forma aparentemente prestativa, lhe entregava cuidadosamente uma garrafa de água para sua hidratação e a ajudava a ajustar sua capa de chuva para protegê-la Já tá melhor que o Hamas, né? Porque o Hamas não dá nem comida pros seus sequestrados. dos elementos. Greta Thunberg divulgou um vídeo alegando que foi sequestrada pelo exército israelense. Meu nome é Greta Lê, sou cidadã da Suécia. Se você está assistindo a este vídeo, é porque fui sequestrada e levada contra a minha vontade pelas forças israelenses. Nossa missão Se foi sequestrada, foi contra a sua vontade, né? humanitária era não violenta e estava em conformidade com o direito internacional. Por favor, peça ao meu governo que exija minha libertação imediata e a dos outros. O vídeo pré-gravado foi divulgado após o Summit Latila Global ser interceptado pela Marinha de Israel e ativistas a bordo, incluindo Greta Thunberg, serem enviados para um porto próximo para serem deportados. Comentaristas online zombaram do vídeo dramático com esta pessoa sueca implorando ao governo israelense para mantê-la. Meu nome é Joaquim Lamotte e sou cidadão sueco. Se você está vendo este vídeo, Greta Thunberg foi sequestrada pelas forças israelenses. E eu tenho uma mensagem do povo sueco para o governo israelense. Por favor, fiquem com ela. Nós já a tivemos por tantos anos na Suécia O cara não perdeu a piada, né, bicho? É sensacional isso. Vamos ver. e não aguentamos mais. Então vocês estão nos fazendo um grande favor agora. Muito obrigado. E essa pessoa concordou, apontando os privilégios que Bloomberg ainda desfruta, dizendo, pergunta, é comum permitirem que... Cara, é impressionante você envolver crianças, né? Porque, mas essa menina já tem 22 anos, já é de maior. Realmente, cara, mas ela age como uma criança, pô. Não é possível, sabe? Você querer dar opiniões, né? Assim, hoje o que impera no mundo é a demagogia da doxa. Doxa significa opinião, né? Se perdeu aquela postura mais criteriosa para avaliar as coisas. E agora qualquer um quer dar opinião. É um fenômeno global das redes sociais. E essa menina é um desses fenômenos, né, da geração Z, que literalmente acha que sabe as coisas, mas que teve, na verdade, a sua ética sequestrada por essas narrativas imbecis, que não conseguem avaliar a coisa do ponto de vista dianoético. Que você fique com seu smartphone e poste nas redes sociais quando é sequestrado? Só por curiosidade. E a flotilha da Greta também atraiu... Sabe qual que é o nome disso aqui, cara? Leviandade. Atualmente as pessoas são levianas para comentar esse tipo de assunto. Todo mundo. Agora, a Greta tem uma rede social muito grande. Então ela, obviamente, influencia milhares de pessoas a pensar como ela. Então isso é grave. Se é uma pessoa pública, a gente vai falar, né? Condenação global com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni chamando a ação de perigosa e irresponsável. Minha condenação ao que aconteceu esta noite é total. Estamos fazendo nossas... E a Meloni é geralmente acusada de ser de extrema-direita, né? É engraçado que ela também criticou Israel recentemente, mesmo sendo de supostamente, entre aspas, extrema-direita. Ela pra quem não sabe, governa a Itália. Próprias investigações para ter certeza sobre as responsabilidades. Como vocês puderam ver, o ministro Crosetto autorizou a Marinha Fazana a se aproximar para garantir, se necessário, o resgate e a assistência essenciais às pessoas em perigo, mesmo que o uso de força militar não esteja expressamente previsto neste cenário. Depois disso... No entanto, quero reiterar o que penso sobre essa história, porque tudo isso é gratuito, perigoso e irresponsável. Não há necessidade de arriscar a própria integridade, não há necessidade de entrar em um teatro de guerra para entregar ajuda a Gaza, que o governo italiano e as autoridades poderiam ter entregue em poucas horas. Sendo entregue mantimentos. O problema que acontece em Gaza, ou acontecia agora com esse acordo de paz recente, a gente não sabe realmente como vai ficar as coisas, espero realmente que dê certo esse acordo, mas o fato é que muitos dos mantimentos que eram entregues ali em Gaza eram literalmente dominados pelo governo de então, que é o Hamas, e que impedia que esses alimentos fossem distribuídos de maneira igualitária. É óbvio, né? Porque eles estão na guerra, então eles estão agindo assim, porque quanto mais eles mancharem a postura de Israel na guerra, melhor para o discurso deles relativo aí a esse radicalismo islâmico. Então, o pessoal fala que isso é narrativa, mas é algo que está acontecendo desde o início da guerra. Não é novidade, né? E não é uma tentativa de justificar o suposto genocídio, né, como dizem por aí. É um fato, né? O Hamas ele usa seu povo como escudo humano e sim, ele controla aqueles alimentos que chegam ali, manipulando inclusive as entregas a eles. Então é uma situação bem complexa. Vamos lá. Que a flotilha está entregando ajuda a Gaza em vez de tentar atrair atenção para os ativistas a bordo, espectadores atentos dizem que a viagem foi inútil e, na verdade, prejudicou ainda mais o meio ambiente.
Rezamos sinceramente para que eles retornem em segurança para suas casas, especialmente em caso de guerra. Esperamos profundamente que, se Deus quiser e nos abençoar, receberemos essa ajuda vital, que representa leite fresco para as crianças, remédios essenciais e alimentos nutritivos. Imagina se eles fizessem uma flotilha ali na Nigéria para entregar mantimentos para os cristãos perseguidos e para outros grupos minoritários, porque lá na Nigéria ou em outros lugares da África existem também muitos muçulmanos moderados que são perseguidos pelos mais radicais e outros grupos minoritários em geral. Então você imagina a Greta fazendo isso num território dominado pelo Estado Islâmico. Aí ela teria realmente problemas, tá? Aí ela teria problemas. Mas ela aparentemente ela nem sabe que existe um genocídio ali na África, né? Essa quantidade de gente que eles têm nessa flotilha não vai ajudar no máximo aí umas 3 pessoas. Este comentarista concordou, dizendo que o barco de Greta Thunberg está transportando no máximo o equivalente a um caminhão de ajuda. Só hoje, Israel facilitou a entrada de 1.200 caminhões de ajuda em Gaza. Então, o que ela tem de mantimento na flotilha equivale a um caminhão. Israel facilitou a entrada de 1.200 caminhões. Então, desculpa, né? Assim, a ação dela é mais para chamar atenção mesmo, cara. É uma coisa óbvia. Essa ação não é sobre ajudar ninguém. É arriscada? É, de certo. Obviamente que ainda tem um risco aí, ó. Eu não vou negar isso. Mas a menina, pelo amor de Deus, cara. Fazer esse tipo de coisa é mais por demagogia do que por uma ação efetiva de caráter pragmático. Isso é um fato. É um espetáculo performático para gerar cliques que não faz nada pelas pessoas de Gaza. E enquanto Greta e sua flotilha colocam toda a culpa da guerra em Israel, o apresentador da Sky News, James McPherson, criticou duramente o Hamas por se recusar a assinar o acordo de paz que está sendo oferecido. Como eu disse, há um acordo de paz na mesa, esperando para ser assinado pelo órgão governante em Gaza. Acho que o Hamas está hesitando pelo mesmo motivo que... Até onde eu sei, até as últimas notícias que eu vi, o acordo se mantém. E grupos pró-Palestina aqui denunciaram o plano de paz. Se a paz for alcançada, o que o Hamas ou mesmo os manifestantes no Ocidente terão para fazer? O grupo Palestine Action anunciou ontem... Fica a pergunta, né? Parece que a esquerda ficou muito chateada porque uma mulher lá da Venezuela ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eles ficariam mais chateados ainda se fosse o Trump que ganhasse, aí seria a gota d'água, mas eles ficaram muito chateados, porque como assim, né? Uma inimiga do governo do Nicolás Maduro ganhar um prêmio Nobel da Paz. Nossa, que coisa terrível. Para você ver o nível dessas pessoas. Então fica a pergunta, né? O que eles estão falando hoje sobre esse acordo de paz? Parece que o pessoal aqui não está muito contente não, da esquerda inclusive, né? Ontem à noite que, em 12 de outubro, eles marcharão até a Ópera de Sydney para marcar 2 anos de genocídio. Hoje, eles entregaram à polícia da Nova... Para a esquerda, quanto mais, entre aspas, genocídio tiver, mais é melhor, porque, afinal de contas, vai manchar muito mais, né, o legado de Israel. E Israel, como precisa cair, precisa ser extinguido, então vai ser melhor para o discurso terrorista. E isso não são grupos vinculados à Irmandade Muçulmana que estão falando, são pessoas de esquerda, progressistas, que defendem esse tipo de ação de forma anacrônica, porque acham que esses grupos estão lutando, ou pelo menos alguma parte acha que esses grupos estão lutando por direito à sua terra, né, contra o colonialismo. Que é assim, um nível de anacronismo imperdoável, óbvio. Mas esse é o discurso para tentar justificar essa defesa absurda para um governo terrorista, que é o do Hamas. A Palestina do Sul, um aviso formal de intenção de realizar uma assembleia pública na Opera House. Eles convocaram os moradores de Sydney para se juntarem e, cito, a massiva mobilização exigindo o fim do genocídio em Gaza no Dia Nacional de Ação. O quê? Eles não precisam exigir o fim do genocídio em Gaza. E não há necessidade de um Dia Nacional de Ação daqui a 10 dias. O Hamas tem um acordo de paz na mesa pronto para ser assinado hoje. Você já viu um genocídio que quem decide, quem acaba com o genocídio é o próprio governo que está supostamente sofrendo o ataque genocida? Quer dizer, o Hamas, ele simplesmente... há 2 anos atrás, ou mais que isso, poderia ter entregue os reféns e dizer, parem com a guerra. Por que não entregaram? Eram pessoas inocentes, civis, que foram sequestrados na terra de Israel. Então, quer dizer, eles decidiriam quando acabar o tal suposto genocídio. Por que não fizeram isso? Por que não entregaram os reféns? Aí é engraçado que o discurso aqui no Ocidente, no Brasil, né,
sei nem se posso dizer que o Brasil é ocidente, vai lá. Mas enfim, o discurso em geral no mundo é acusar Israel de genocídio, sem considerar as motivações de Israel em relação a essa guerra. Eles foram atacados no dia 7 de outubro de 2023. E para quem quiser assistir essas cenas, tem aqui, eu vou até deixar com vocês. Ó, esse aqui é o... Deixa eu só aumentar a tela. Esse aqui é o QR Code onde você assiste o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, no ataque do Hamas contra Israel. Quando você assiste isso daqui e aceita que é um fato, porque hoje já existe, acredite se quiser, já existe uma narrativa, adivinha de quem? Da esquerda, para dizer que isso aqui é mentira. Não, é inteligência artificial, é o Sora, é o Google, o sistema de inteligência artificial do Google. Então acreditem se quiser, já existe esse tipo de narrativa absurda, de dizer que isso aqui não aconteceu. Mas o que provocou a guerra? Foi exatamente o que está aqui nesse QR Code. Então se você tiver estômago para assistir, eu assisti algumas cenas e gostaria de não ter visto, então assistam, tá? Assistam. Vamos lá. Essas pessoas exigem paz, e quando a paz é oferecida, eles respondem exigindo paz. E quando você diz a eles... É engraçado isso, né? A paz já foi oferecida, mas aí eles marcam uma manifestação pela paz. Ué, mas não era a paz que vocês queriam? Já foi proposto o acordo, o qual o governo que está sendo supostamente atacado é só dizer sim? E de repente vocês querem fazer uma marcha pela paz, depois que a paz foi declarada? Não faz sentido. Eles que há um acordo de paz, eles respondem: não, queremos um acordo de paz. É quase como se... Isso aí é uma leviandade ética, né? Em nome de uma ética, de uma sinalização de virtude, não é ética, né? Porque obviamente que isso aqui nem ética é, na verdade. Quando eu falo ética, ser sequestrada pela narrativa ideológica, é quando a pessoa não tem consciência disso, tá? Ela é uma pessoa ética, ela quer o bem ao seu próximo, e ela acreditou naquela narrativa e se tornou, portanto, uma pessoa, um inocente útil para aquele tipo de demanda de uma determinada militância política. Então ele faz todo aquele discurso político demagogo sem saber. Então ela tem ética. Agora, quando ela já tem consciência disso, aí já é pura e plena leviandade. E muitas pessoas já se tocaram nisso, mas continuaram, porque estavam como que mancomunadas com esse tipo de narrativa e se tornaram gente leviana num nível que você já não tem nem como dialogar mais, né? Esse é o fato. Não tem nem mais como dialogar com pessoas que tiveram sua mente lavada por essas narrativas aí mentirosas. Se eles quisessem algo além da paz. Aqui vai uma dica. O grupo também disse, e novamente estou citando, 7 de outubro de 2025 marca 2 anos desde que Israel lançou sua campanha genocida contra o povo palestino, uma campanha que continua a se intensificar sob a proteção dos governos ocidentais, incluindo o governo australiano. A família. Aí você veja, cara, que essa é a mesma. Eu vou pegar aqui, ó, no meu canal, uma postagem que eu fiz recentemente. Vamos lá, quer ver? Que eu fiz recentemente. Vamos ler isso daqui. Como essas pessoas vilipendiaram a morte aqui do Charlie Kirk, né? Certo? Vamos ver. Isso aqui eu já deflagrei no vídeo anterior. Mas depois disso, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Aqui no Brasil, mas em vários locais. Na verdade, assim, isso aconteceu em inúmeros países, tá? Não foi só aqui no Brasil, porque aí essa morte foi lá nos Estados Unidos e reverberou para o mundo inteiro. O que a esquerda fez? Ela fez de tudo e mais um pouco, para manchar a personalidade ou o sujeito que foi literalmente vitimado, certo? Então, boa parte tentava justificar a morte do Charlie Kirk, tá? E muito se disse que ele era um supremacista branco, que tinha provas cabais de que o cara era realmente racista, e fica aquilo lá, não, é de fato, aí ficava aquele discurso, não, de fato o cara é racista. E tem vários canais aqui no YouTube, canais brasileiros, que fizeram vídeos daquela esquerda centrista dizendo assim, não, a gente não pode comemorar a morte das pessoas, tá, gente? Por mais que ele fosse racista, homofóbico, supremacista branco. Então, assim,
ainda continuaram ainda vilipendiando o sujeito que morreu, dizendo, você não pode comemorar a morte dele, tá? Mas ele era isso mesmo. Mas não era. Esse que é o ponto. Então eu fiz esse texto aqui, eu vou ler para vocês, para aproveitar e já deixar aqui junto com toda a temática do vídeo. Ó. Depois de ler e ouvir tantas mentiras na internet sobre o suposto racismo nazista de Charlie Kirk, porque se não bastasse ele supostamente ser um racista, ele foi também um nazista. Né? Preciso comentar pelo menos um fato. Não há evidências de que o ativista, no caso o Kirk, tenha apoiado segregação racial no sentido de defender legalmente espaços exclusivos para brancos ou negros, baseados em lei e hierarquia, como tem sido dito pela bolha perversa da esquerda identitária. Na verdade, é o exato oposto. E aí, eu não vou colocar vídeos aqui, mas eu tenho inúmeros vídeos para provar. Tem um vídeo que o Charlie Kirk, ele literalmente está conversando ali na plateia da Universidade Americana. Aparece uma moça negra com a sua criança no colo. E ele chama a criança de princesa. Fala, você e essa princesa, qual é o seu nome, não sei o quê, elogiando a menina, tá? Negra. Então como é que um cara racista faria isso, né? E aí eles vão conversar sobre toda a temática polêmica que envolve um contexto todo específico nos Estados Unidos a respeito dessa cultura, que ele vai chamar de cultura negra, e eu explico isso aqui também. Aí, ó, em um evento universitário, o Kirk ele criticou a existência de espaços segregados, como dormitórios exclusivos para pessoas negras e cerimônias de formatura somente para negros. Ele argumentava que qualquer forma de segregação racial, seja para negros ou brancos, é inerentemente racista. Então, o Kirk ele não está sendo contra os negros. Ele está dizendo que a segregação de algum grupo que não permita a outra etnia participar é inerentemente racista. Isso é uma opinião controversa, de certo modo. Você pode até concordar que sim, você pode ir contra essa ideia dele. Mas dizer que ele está sendo supremacista branco, quando ele está dizendo que brancos e negros devem frequentar o mesmo lugar, então qual que é o sentido disso, cara? Aí eu digo assim, ó. Por exemplo, há uma verificação de fato que nota que Kirk disse que em mais de 75 escolas pelo país há dormitórios só de negros, cerimônias de formatura só de negros. Então ele está dizendo, por que não tem brancos lá no meio? Porque a gente tem que viver em harmonia. Essa verificação também aponta que nesse contexto, muitos desses espaços são optativos, mas deflagram, segundo ele dizia, uma cultura de separação. Então os críticos de Kirk eles não vão negar que esses espaços existem. Eles só vão dizer que eram optativos e que não eram uma segregação formalizada, tá? Dentro de uma lei específica. Mas o que o Kirk está dizendo é que isso se tornou uma espécie de cultura entre os negros. Então, até aí, é uma questão de discussão. Mas o que ele está defendendo, no final das contas, é que brancos e negros tenham acesso aos mesmos espaços. E como é que esse cara vai ser supremacista branco, meu Deus do céu? Aí, eu digo assim, ó. Sobre as críticas às leis dos direitos civis de 1964, o Kirk dizia que essa lei, que eu concordo, obviamente, só que o Kirk ele fazia uma digressão em crítica à lei no seguinte sentido, ó, que ela teria levado a uma burocratização de diversidade e igualitarismo. Então a coisa deixou de ser espontânea e se tornou uma questão puramente burocrática. Em outros termos, se tornou algo usado para políticas demagógicas que ele julgava problemática, como a questão do racismo estrutural. De você pisar no ovo e dizer, agora você é racista. Né? Mas isso não era uma apologia à derrubada dos direitos civis, que foram tão difíceis para que os negros conquistassem, inclusive com a figura de Martin Luther King, que, a meu ver, está muito acima do Malcolm X. Tá? Em vista de enfraquecer proteções legais importantes contra a discriminação racial. Ele não defendia isso. O que ele queria era manter os direitos iguais dos cidadãos negros, brancos, homens, mulheres, asiáticos, etc., 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 mas sem privilégios e chantagem ideológica. Porque a chantagem ideológica chegou num nível do insuportável nos Estados Unidos. Tá? Ele literalmente se opôs a uma visão neossegregacionista ou divisiva racialmente. E isso é o exato contrário do que dizem por aí. Um outro ponto que precisa ficar esclarecido é que durante o evento American Fest em 2023, o Kirk teria dito que o direito civis de 1964 teria sido um grande erro. Depois ele fez um disclaimer, ele disse que, na verdade, o que ele queria dizer era o que a gente acabou de relatar aqui, que o problema não é a lei em si, mas aquilo que levou a uma burocratização de diversidade igualitária. Tá? Isso gerou muitas confusões. E aqui eu explico. Mas a alegação foi feita no contexto de um discurso contra... E aí tem um contexto do discurso. O discurso tem começo, meio e fim. Né? Contra a política de diversidade, equidade e inclusão, que ele considerava extremamente hipócritas. E de fato são. Né? Em termos técnicos, desdobramentos indesejados dessa legislação gerando efeitos colaterais separatistas, no caso da segregação de espaços públicos. Segundo Kirk, a lei, ao ser abraçada pelos tribunais como se fosse uma nova Constituição, abriu espaço para a formação de uma burocracia permanente que, em sua visão,
E claro que essa perspectiva é passível de críticas. Você pode discordar do Kirk aqui, não tem problema nenhum, tá? Aí ele coloca assim, ó, distorce princípios de igualdade e impõe divisões artificiais. E daí, porque eu afirmei que isso nada tem a ver com supremacismo branco, mas sim com igualdade isonômica, porque o que o Kirk sempre pregou é igualdade isonômica, igualdade de todos perante a lei. Não, você está passando pano por quê? Passando pano por quê? Você quer discordar dele? Discorda. Eu só estou dizendo, enfaticamente, estou falando isso do ponto de vista descritivo, tá? Não é um dever ser, é aquilo que é de fato, que ele não era um supremacista branco. E não adianta você forçar a barra para dizer que era, porque você está mentindo. Isso não é passar pano, é só descrever um fato. Aí, por fim, eu digo aqui, ó. Acontece que a fala, de fato, precipitada do Kirk, nesse sentido, também foi tirada de contexto e recortada em vídeos para provar um ponto falso, de que ele fosse um racista segregador. De novo, é o contrário. Ele não quer segregar, ele quer unir. Ele quer que os espaços sejam tanto para negros quanto para brancos. E tomá-lo como racista, né? Que é um absurdo. E tem uma frase do Kirk que diz exatamente isso aqui, ó. Como é que um racista vai dizer isso aqui, pessoal? Ó, não me importo com a sua cor de pele, me importo com as suas ações e ideias. Como que um racista vai dizer isso? Como um supremacista branco diria isso? Bom, aí por fim, eu digo que o Kirk ele afirmou essa frase inúmeras vezes. Pega o canal dele, você vai ver ele falando isso toda hora, quando o tema é esse. Detalhe que depois da repercussão negativa do American Fest, ele disse que partes dos direitos civis de 1964 eram positivos, mas o uso populista que se fez deles não. Mas o que a maioria dos críticos não consegue entender, pois lhes falta léxico de conhecimento, é que Kirk se apresentava como defensor do colorblind conservatism, que é a ideia de que a sociedade deve tratar todos de forma igual, sem levar em conta a raça ou a etnia. Então isso aqui, cara, é praxe ali de segmentos americanos, que são contra a ideia de uma estruturação racista na sociedade. Porque eles acreditam numa igualdade de caráter isonômico. Se você é negro, se você é branco, cometeu crime, você tem que pagar pelo seu crime, independente da sua etnia, tá? Não tem nada a questão de direitos, mas também deveres. Então não tem nada a ver com supremacia branca. Ele simplesmente rejeitava o racismo explícito e dizia que o que importa são valores, méritos e comportamento, não características raciais. Era um autêntico conservador daltônico, que é o que significa isso daqui. Mas, claro, no bom sentido. Por que daltônico? Porque não importa a sua cor de pele, importa o que você faz. É isso que importa. Aí eu digo assim, ó. Infelizmente, nesse espaço, dado o limite de caracteres, não poderei falar das sandices, não só da esquerda, mas também de alguns teóricos da conspiração da direita, tipo Daniel... Como é que é o nome dele mesmo? Aquele carinha de óculos. Ele fez... Mano, esse cara, ele fez uma teoria da conspiração extraordinária sobre a morte do Charlie Kirk. Eu nem vou comentar isso aqui, tá? Mas eu peço que vocês tenham um mínimo de bom senso para, em ouvindo aquilo, não caírem nesse tipo de esparrela. Porque a teoria de conspiração, quando ela tem esse tipo de mote de chamar a atenção só para ter um público de engajado, acaba tirando a sua energia daquilo que você realmente tem que combater, que são as loucuras de grupos que estão maculando a realidade. E quando você mesmo macula a realidade em nome da direita, você está fazendo igual o pessoal da esquerda, tá? Então é um problema isso. Enfim, acho que vocês já entenderam o meu ponto aqui. Tem outros vídeos que eu vou mostrar. Tem esse vídeo muito interessante da Rádio Bandeirantes. Vamos dar uma palhinha aqui com esse vídeo. 32 minutos, quinta-feira é dia de participação do jornalista Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes. Nós sempre escolhemos aqui um assunto para... O nome desse vídeo é Mais de 7 mil cristãos foram mortos na Nigéria. Então o Zaidan ele vai deflagrar justamente o que eu vou falar no meu texto a respeito do... Depois eu vou até deixar as notas, tá? Na descrição do vídeo, porque eu esqueci de colocar as notas aqui. Na verdade eu estava meio com pressa, então eu acabei não colocando as notas aqui. Vou colocar depois ou aqui mesmo, né, no post da página do Facebook, ou então na descrição desse vídeo que eu estou fazendo agora. Então o Zaidan ele vai explicar mais ou menos a mesma coisa que eu falo lá no O comentário do Zaidan para suas informações, que estava prestes a começar. Como acontece no mundo todo, né, principalmente aos domingos. E no momento em que aquela comunidade se deslocava até o interior da igreja para acompanhar a celebração, nós tivemos a chegada de motos do grupo Boko Haram com assassinos ali armados até os dentes. E aí o relato realmente é muito cruel, né? Mulheres violentadas, homens degolados, crianças queimadas vivas. Então um cenário que precisa ser mais discutido e eu queria...
Se isso não pode ser discutido na sociedade, então nada mais pode, cara. Nada mais pode. Que você trouxesse para nós aqui algumas informações a respeito do que está acontecendo com os cristãos na Nigéria. Zaidan, bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, saudação para a Sônia, lá em Paris. Esse número impressionante, 7 mil mortos, só este ano. Há uma contabilidade, os números são sempre arredondados, né? E geralmente subestimados, porque de 2009 para cá, 125 mil pessoas morreram simplesmente pelo fato de serem cristãs. É bom notar, não é, Pedro, que há de fato uma cobertura rasteira do que acontece na África e em parte da Ásia, né? A Ásia merece a atenção da imprensa ocidental, o que acontece ali no Oriente Próximo e no Extremo Oriente, China, Japão. Exatamente. As maiores perseguições que têm acontecido para grupos minoritários cristãos é na África, na Ásia e no Oriente Médio. Esses são os 3 lugares onde os cristãos, enquanto uma população menor, tem sido extremamente perseguida. Como a gente viu nos países ali do ranking da ONG Portas Abertas. Mas há um silêncio sobre o que acontece na Ásia Central. E no caso da África, não é diferente. Um elevador quebrado em Nova York é notícia. Né? Um atentado que mata 50 pessoas no Sudão. Quando aparece na imprensa, ali é um pé de página, né? como dizem. Então, de fato, a cobertura ela é incompatível com a importância dos acontecimentos. Exato. A Nigéria não é um país pequeno, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 900 e tantos mil quilômetros quadrados. E uma população maior do que a do Brasil. O último censo, já faz tempo, em 2023, estimava-se 236 milhões. Ou seja, uma população de cerca de 240 milhões de pessoas. Todos os levantamentos, inclusive da CIA, a CIA ela tem uma espécie de livro global, né, que ela faz levantamentos estatísticos, mas também o Banco Mundial e a ONU. Então você pega os números dessas 3 fontes e você encontra um percentual muito parecido nos 3 levantamentos de cristãos e muçulmanos na Nigéria. É metade, metade. Né? Alguns colocam 51% de cristãos, outros colocam 49%, outros 50%, mas é ali metade, metade. E há também um grupo expressivo, embora muito menor que esses 2 grupos, de hindus. Mas o norte da Nigéria é majoritariamente muçulmano e o sul majoritariamente cristão. E há uma faixa, e é ali que há uma concentração de atentados, Pedro, que eles chamam de cinturão do meio. Esse cinturão do meio tem uma mistura muito grande de cristãos e muçulmanos. E essa convivência, houve um período em que os britânicos dividiram a região em 2 protetorados, protetorado do norte, protetorado do sul, e ali foram desenvolvidas culturas diferentes. Deixa eu fazer uma pausa aqui para não ter problema com os direitos autorais. Realmente, cara, o que ele está contando aqui é interessantíssimo. Né? É todo o contexto, né, que está acontecendo na Nigéria, onde no sul você tem maioria cristã e no norte maioria muçulmana. Costumes diferentes, e também com a predominância do Islã no protetorado do norte e do cristianismo no protetorado do sul. E em 1914, foi até o ano em que começou a Primeira Guerra Mundial, houve a unificação. Há um longo processo até a declaração de soberania e o reconhecimento mundial da soberania da Nigéria. Isso só vai se dar no início dos anos 60, para valer o reconhecimento internacional. Mas ali já estava consolidado como um só país. E essa divisão continuou, mas uma convivência absolutamente sem problemas. Sem problemas. É quando começa a haver uma radicalização. Porque é bom lembrar, se você... o Islã atacando o cristianismo. Se você observa o que está no texto do Alcorão a respeito da convivência com os cristãos, não há qualquer sinal de que uma guerra deveria ser estabelecida. Existem alguns textos do Alcorão e outros textos que são aceitos, né, também como relativamente sagrados para alguns grupos. Você sabe que entre o Islã você tem uma grande divisão entre sunitas e xiitas. Então os sunitas eles aceitam alguns outros textos além do Alcorão. Mas independente disso, que são as práticas do profeta, né? Mas independente disso, cara, você tem algum precedente ali para um certo radicalismo religioso, mas nada como se viu posteriormente com a Irmandade Muçulmana. Essa é uma outra história que a gente vai contar daqui a pouco, vamos ver. De que o extermínio deveria ser uma palavra de ordem. Nada, absolutamente nada. Há um movimento muito forte no século XIX, o wahhabismo, que aliás é predominante na Arábia Saudita, inclusive na família real da Arábia Saudita, os wahhabitas, que tentou fazer o retorno do Islã aos tempos de Maomé, ou seja, ao século VII. Mas é o movimento do salafismo, que radicaliza a visão do Islã, e principalmente 2 pensadores egípcios, pensadores islâmicos. O primeiro, Al-Banna, que foi morto. O Al-Banna e depois o Said Qutb. Não sei se a pronúncia é Qutb ou Qutub, né? Mas enfim, daqui a pouco vocês vão ver como se escreve esse nome, está lá no meu texo. Pela monarquia egípcia. E o segundo, que é o mais relevante, o Qutb, ele até apoia a revolução. Ele chama de Qutb, mas eu acho que ele está falando do Said Qutb mesmo. Republicana de Nasser, e apoia o novo governo, mas os seus escritos passam a incomodar o governo, ele é preso e também é executado, só que é executado já no período republicano, no governo de Nasser. Esses 2 pensadores, eles desenvolveram uma mudança na visão do jihad. Para Maomé, para Muhammad, havia 2 tipos de jihad. A grande jihad, que é a jihad interna, a sua luta é contra você mesmo, contra as suas próprias inclinações pecaminosas. E a pequena jihad, que é a defesa, é muito importante frisar, a defesa do Islã, onde ele está estabelecido, para que não fosse exterminado, para que o Islã não fosse atacado por forças externas. Esses 2 pensadores mudam esse conceito. O jihad passa a ser a ideia de expansão. É preciso...
E aí entra o caráter revolucionário dentro do islamismo. Islamizar o mundo e isso provoca em grupos que se radicalizam. Isso aí, pessoal, é no início do século XX, tá? Inclusive, o irmão de Qutb foi professor de Osama Bin Laden. Ele dava cursos na Ásia e Osama Bin Laden foi um de seus alunos antes de formar a Al-Qaeda. O Boko Haram, que é esse grupo nigeriano, ele já teve uma ligação muito forte com a Al-Qaeda, quando a Al-Qaeda tinha muito mais força, né? Hoje ela está muito fragmentada. Virou uma espécie de nome a ser utilizado. Então há muitos grupos que se autodenominam Al-Qaeda, mas não há o comando central como havia antes, nos tempos de Bin Laden. E há o Estado Islâmico, que nasceu de uma dissidência da Al-Qaeda. O Bin Laden não concordava com as premissas do Estado Islâmico, dos seus fundadores, é uma dissidência, e o Estado Islâmico também atua na África. Então é uma visão completamente diferente daquela que vigorava quando a convivência era harmônica entre cristãos e muçulmanos. É uma visão de expansão, e se essa expansão exigir o extermínio, ela vem acompanhada com o extermínio. E o governo da Nigéria? É bom lembrar que a Nigéria é um dos grandes produtores... Vocês perceberam isso? Que os mesmos inimigos que a Nigéria enfrenta são os inimigos que atuam ali na faixa de Gaza? Quer dizer, o Hamas também é fruto da Irmandade Muçulmana, assim como o Boko Haram e como o ISIS. Claro, são grupos dissidentes, de certo modo. A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas que eles admitiram essa narrativa do que realmente representa a jihad. Expansão e luta contra os inimigos. Luta com guerrilha, né? Com a força armada. ...de petróleo do mundo. E hoje, a renda per capita nominal, né? Porque você tem aquela por paridade de moeda, que é um pouco de forçação. Mas a nominal, a renda per capita na Nigéria é de $800. É baixíssima. Para um país que é rico em petróleo. A Nigéria tem rios de petróleo. E uma população atirada à miséria e, claro, a grana da exportação de petróleo fica com uma ínfima minoria. E muitas vezes há um incentivo a essas divisões religiosas. Como se dissessem, ocupem-se das diferenças religiosas. Não se ocupem das questões sociais e econômicas. E o governo tem sido negligente, inclusive ele não trata. Não, isso é um fato, né? O governo da Nigéria é... Meu Deus do céu, é um dos grandes culpados de tudo que tem acontecido ali. Porque o que o governo está fazendo em relação a essas perseguições desses grupos extremistas? Essas ações do Boko Haram como ações de extermínio. Ele fala em diferenças que acontecem em algumas aldeias. Não é verdade. Nós estamos falando de 7 mil mortos em números arredondados em 25 e em 125 mil mortos desde 2009, que é a contagem mais crível. Né? Há contagens anteriores, mas elas não são críveis, não tem base estatística verossímil. Agora, é bom notar também que o problema não está só na Nigéria. Né? No Sudão, antes mesmo da divisão... tem outros países aí, depois ele vai contando, você pode ver depois inteiro. E vamos só para finalizar, ler o texto que eu escrevi, que é a temática real desse vídeo, né? Eu coloquei a foto aqui da Greta. Essa aqui é a Greta e esse aqui é o Said Qutb. Ou Qutb, sei lá como é que vai pronunciar esse nome, mas enfim. Esse sujeito aqui é um dos responsáveis, talvez o maior responsável, pelo radicalismo da jihad islâmica no século XX. Então vamos ler isso. O que quase ninguém sabe sobre a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928, em Ismailia, Egito, por um sujeito chamado Hassan al-Banna, que foi citado aqui pelo Zaidan, que na época tinha apenas 22 anos de idade, curiosamente a atual idade da Greta Thunberg. Falaremos dela mais tarde. Surgiu como um movimento religioso, né, a Irmandade Muçulmana, um movimento religioso, social e político que defendia a renovação da sociedade através do Islã. Então era um ativismo. Isso tanto na educação, caridade, ativismo político em geral. Propondo a lei islâmica Sharia, ou Sharia como queira, como guia social inexorável. Muitos ramos do movimento sempre enfatizaram seu lado pacífico, entre aspas, óbvio, com atuação social e política gradualista. E geralmente não admitem vínculos internos entre tendências mais moderadas e ações terroristas. Então é óbvio que esse grupo ativista da Irmandade Muçulmana, ele precisa ter uma aparência para inglês ver, né, para os britânicos verem. Vamos colocar assim, uma aparência de um grupo preocupado com os direitos humanos. Mas no fundo, eles têm uma clara ligação com ações terroristas, dados radicais que ali são promovidos dentro dos think tanks que acontecem há décadas a fio. Então, Said Qutb foi um intelectual ligado à Irmandade em meados ali do século XX. Ele desenvolveu, especialmente após prisões e torturas nos anos de 1950 e 60. Então, ele sofreu uma prisão, ele foi, de certo modo, torturado, e ele radicalizou-se mais por conta disso. Então, ele derivou dessas experiências e dos seus aprendizados também no Ocidente, veremos, uma doutrina que caricaturou o mundo muçulmano, dito apóstata como Jahili, ou Jahili, que é pré-islâmico. Então, o que significa um mundo muçulmano pré-islâmico? É aquele que praticava abominações contra Deus, inclusive a idolatria,
antes do surgimento do profeta, que acabou com a idolatria, no caso Muhammad, ou Maomé. Então, o Said Qutb está dizendo, olha, a gente está no estado pré-islâmico, basicamente, dada a apostasia. E defendeu com unhas e dentes a rejeição do sistema secular, dos governos seculares, chegando a enfatizar o takfir, que é uma declaração de descrença de outros muçulmanos, como modo de deflagrar aqueles que são infiéis. Então, me perdoem, você que é muçulmano e está ouvindo esse vídeo, se eu estou pronunciando os nomes de forma incorreta, tá? Me perdoem pela falta de traquejo com o árabe. Seus escritos, sobretudo o livro Milestones, foram extremamente influentes para os jihadistas posteriores. Embora o islamismo sempre tenha tido algum precedente para a violência, mesmo no Alcorão, esse salto ideológico ajudou a criar uma linha de pensamento de que grupos violentos usaram para legitimar as ações terroristas. É como o Zaidan falou, você tinha uma jihad interna e outra externa, em via da defesa de territórios ocupados pelo Islã, mas agora a jihad passou a ser expansionista, revolucionária. Muito disso aconteceu por conta dessa obra chamada Milestones, que significa Marcos no Caminho. É o livro mais famoso de Said Qutb, publicado em 1964, e é considerado o manifesto ideológico do islamismo radical moderno. O Qutb escreveu a obra enquanto estava preso no Egito, meio similar ao que aconteceu com o Antônio Gramsci, só que preso pelos fascistas na Itália. No caso, o Qutb foi um revolucionário visionário para os muçulmanos, enquanto o Gramsci foi um visionário revolucionário para os comunistas. Ambos foram presos, torturados, etc. O manuscrito expressa sua visão de que o mundo islâmico vive uma jahiliya, tá? Um estado de ignorância semelhante ao período pré-islâmico, porque abandonou a soberania de Deus, que é a Hakimiyya. A verdadeira sociedade islâmica deveria ser reconstruída do zero, seguindo exclusivamente a lei divina, que é a Sharia ou Sharia, rejeitando sistemas políticos seculares ou ocidentais. A luta, que é a jihad, de novo, interna e externa, mas agora também se tornaria expansionista, dizia, é necessária para derrubar regimes. Tá aí, ó. Agora, a jihad não é só mais uma luta contra si mesmo, a mancha na sua consciência islâmica, no caso, ou uma luta para defender o seu território. Agora é expansionista, ou seja, derrubar regimes de governo que governam sem a referência à vontade de Deus, para implantar o quê? A Sharia. E para tal, a implementação vale todo tipo de estratégia, inclusive imigração. Para quem não entendeu ainda, por isso que o problema da imigração é sério. Tem todo um contexto que tem que ser avaliado com muito cuidado aí. Mas estou dizendo que o debate é válido. Bom, o Islã não é apenas religião, mas um sistema total de vida, abrangendo política, economia e cultura. O Islã seria, portanto, a revolução do mundo, porque agora passou a ser, com o Said Qutb, expansionista. Revolucionário. Essa obra inspirou o pensamento jihadista global, especialmente grupos como a Al-Qaeda, que viram no livro uma justificação teológica para a guerra contra governos do Ocidente. Ela transformou Qutb em um mártir ideológico e visionário após sua execução em 1966 pelo regime de Nasser. Tornou-se leitura central para radicais que defendem o estabelecimento de um Estado Islâmico puro. Em resumo, Milestones reinterpretou o Islã como revolução total contra qualquer forma de secularismo ou governo humano, servindo como a ponte intelectual entre a Irmandade muçulmana e o jihadismo moderno. Então, o jihadismo moderno implica você implantar a Sharia em território ocupado, mas também em território conquistado. Então não é à toa que quando você vê imigração em massa de muçulmanos para países europeus, eles querem implantar a Sharia ali também. Eles não respeitam a cultura do país ao qual eles estão imigrando. Isso é um problema. Mas eu não estou falando isso em geral, tá? Existem muçulmanos e muçulmanos. Estou falando dos radicais aqui. Mas os radicais geralmente estão no meio também de pessoas pacíficas islâmicas que vão para esses países. E por óbvio que seja, do radicalismo surgiu mais radicalismo. Apesar de seu extremismo militante, Said Qutb ainda não tinha uma noção clara do que veio a ser conhecido depois como suicídio terrorista, ou os atentados suicidas que a gente está acostumado a ouvir por aí. O que ele propôs em sua obra foi uma jihad ofensiva, entendeu? Então você tem uma jihad interna, uma jihad defensiva, e agora o que ele está propondo, isso aqui é muito importante, né? Uma jihad ofensiva. E por assim dizer, ideológica e revolucionária, conduzida por uma vanguarda de crentes, na verdade uma guerrilha que deveria lutar, para instaurar a soberania de Deus, que é a chamada Hakimiyya. A luta para Qutb seria a guerra santa organizada,
Não meramente atos individuais de destruição, mas seria muito mais uma ação do que apenas esperar que os inimigos cheguem às suas fronteiras tentando ocupar seu território. O suicídio ativista, ou melhor, o terrorismo, propriamente dito, é uma doutrina posterior que surgiu na década de 1980 e 90, bem depois da morte do Qutb, especialmente com grupos como o Hezbollah, que é xiita, e mais tarde com o Al-Qaeda e o Hamas, que são sunitas. Então, esses grupos terroristas influenciados por Said Qutb, seja xiita ou sunita, tendem a implantar a Sharia de qualquer forma, independente das suas diferenças ali internas, e eles comumente têm essa prática do terrorismo com o tal morte suicida, ou atentado suicida. Tomar cuidado com essa palavra, senão o YouTube vai vetar esse vídeo aqui. Esses grupos interpretaram e radicalizaram a noção de martírio, o Shahadá, transformando em uma arma tática, algo que Qutb não teve tempo de imaginar, já que ele morreu ali na década de 60. Fato é que, ainda assim, Qutb defendeu a jihad revolucionária com pleno extremismo, pelo que o martírio fora apenas uma inovação tático-ideológica posterior inspirada em sua retórica de purificação total, que não destoava de seu espírito revolucionário. Ora, Said Qutb defendeu claramente o martírio, tanto em sentido espiritual quanto sacrificial em termos militantes. Em Milestones, ele afirma que o verdadeiro crente deve estar disposto a dar a vida pela causa de Deus, pois a jihad é o preço para restaurar a soberania divina. O martírio é, por assim dizer, o selo da fé total. A entrega completa à vontade de Deus, no caso Alá, vista como prova de pureza e convicção. Já o suís terrorista fora só um pequeno acréscimo. Então isso veio depois, mas está dentro da narrativa do ideólogo. A sacralização do morrer por Deus em combate, no caso aqui combate militar, contra a apostasia, abriu precedente para o que veio posteriormente, a cultura do martírio, que ele desvirtuou, porque a cultura do martírio, nós podemos afirmar, sempre existiu no Oriente Médio, já existia desde a época dos cristãos, ali no primeiro século, então é uma coisa que está presente, né, no Oriente Médio em geral, e não fora também, obviamente, mas que ganhou outros contornos, de forma desvirtuada pelo Islã radical. Abriu o leque de possibilidades estratégicas quando seus discípulos e continuadores misturaram sua teologia do sacrifício com métodos de terrorismo moderno. É intrigante notar que a trajetória intelectual de Said Qutb mostra um curioso paradoxo. Ele foi profundamente influenciado por pensadores ocidentais antes de se tornar um crítico feroz do Ocidente e do cristianismo. Antes de radicalizar-se, o Qutb estudou literatura inglesa e foi professor de estética e crítica literária. Aliás, eu tinha um vídeo aqui no canal sobre o Said Qutb, mas infelizmente o YouTube vetou, sabe-se lá por quê, esse vídeo. Bloqueou literalmente em todos os países. E aí eu tive que tirar o vídeo. Tá? Eu tô dobrando a aposta agora, fazendo de novo outro vídeo. Vamos ver se eles vão permitir que isso se mantenha aqui. Eu não sei qual o problema de manter esse vídeo, porque isso aqui é um estudo. Tô fazendo um vídeo de estudo, não estou propagandeando essa loucura, óbvio que não, né? Bom, o Qutb, ele leu e admirou autores ocidentais como, acredite se quiser, né, Thomas Carlyle e sua ideia de herói moral. Da liderança carismática influenciou o conceito de vanguarda islâmica, também teve contato com as obras de Jean-Jacques Rousseau e sua crítica à corrupção da civilização e o afastamento da natureza. No caso aqui, a natureza é aquela que foi criada por Alá. Então ele, obviamente, vinculou todas essas ideias ao islamismo. E essa ideia de herói moral do Thomas Carlyle vem de novo à tona com aquela ideia que eu estava mencionando antes. Quando a ética é sequestrada por uma narrativa ideológica, a ideologia não passa de um pensamento coletivo, para quem não entendeu. Se a ideologia é um pensamento coletivo e sua ética está sequestrada por essa narrativa coletiva, logo, sua moral, que é o mesmo que ética, consideremos, estará em torno das práticas que você, enquanto visionário, decidiu para aquele determinado grupo. Então está indo além do Islã do Alcorão. Agora é o Islã também do Said Qutb. E, portanto, é a tentativa de tornar a jihad um ato que imprime a conquista de territórios e não só a defesa de territórios. O Qutb também conheceu Alex Tocqueville e John Dewey em suas reflexões sobre democracia e sociedade moderna. O Qutb estudou, mas rejeitou essas ideias como era de se esperar. O John Dewey nem recomendo muito, mas o Tocqueville sim. Né? E obviamente que o Qutb rejeitou essa moderação de autores como esse. Teve também contato com as obras de Dostoiévski e outros literatos russos, o que levou a ter uma percepção do conflito entre o espiritual e o material. Eu mesmo fiz um vídeo recentemente aqui sobre Dostoiévski a respeito da ideia de
Sem Deus tudo é permitido, que é uma das ideias presentes na obra Irmãos Karamazov do Ivan Karamazov, que era um ateu. Então, trabalhei isso em outro vídeo, e Qutb considerava essa questão também dada por Dostoiévski, mas de novo, com uma ótica, com uma lente islâmica. Um outro destaque interessante é que Qutb leu Sartre e o existencialismo francês, especialmente no final ali dos anos 40. Algumas obras o Sartre já tinha lançado nessa época, né? E os criticou severamente. Ele via em Sartre, admitamos com certa razão, eu vou considerar isso, tá? Que o homem ocidental, em desespero, preso em uma liberdade sem verdade, está preso, né, a uma liberdade sem verdade. E para Qutb, o existencialismo, aquele tipo de existencialismo sartriano e outros, era o último estágio do niilismo. A confissão de que o homem se separou de Deus e não sabe mais quem é Deus. Olha, eu recomendo muito vocês verem esse vídeo que eu fiz sobre essa ideia que é uma pergunta, né? Será que sem Deus tudo é permitido? Assistam esse vídeo, que eu fiz aí com muito carinho, para que as pessoas possam refletir nesse assunto, onde eu cito também a diferença entre um niilista, que é aquele cínico pós-moderno do Ocidente, para com o radical islâmico, também extremista, mas que coloca todo o seu significado em Alá e no dogmatismo da sua religião. São extremos opostos, mas que têm um efeito muito parecido, né? Na verdade, efeitos diferentes, mas que levam também à morte. Um mata o significado, outro, por extremar o significado, mata a vida pelo qual o significado foi feito. Então, as duas coisas são ruins. Além disso, também teve influências de pensadores socialistas, o Qutb. Então, nos anos 1930 e 40, antes de sua radicalização islâmica, que foi um pouquinho depois ali de ser torturado, o Qutb simpatizava com algumas ideias socialistas de pensadores de esquerda, especialmente a crítica a injustiças econômicas, a defesa de igualdade social e a redistribuição e o rechaço ao materialismo burguês ocidental. Tanto é assim que alguns estudiosos dizem que Qutb, nesse período, tinha uma sensibilidade socializante, o que me faz pressupor, não sou um estudioso profundo do Said Qutb, mas me faz pressupor que ele teve uma influência também da ideia de revolução socialista, agora implantada pela ótica, pela lente do islamismo. Mas dentro de um horizonte moral islâmico, como eu coloquei aqui. Não materialista. Por isso, posteriormente, considerou Marx um cego espiritual, incapaz de perceber que o verdadeiro fundamento da justiça de Deus está em Deus, na verdade, e não na economia, como Marx, de forma reduzida, pensava. Essa influência do caldeirão intelectual do Ocidente moldaram seu olhar crítico sobre a decadência moral e espiritual do próprio Ocidente, que ele passou a ver como universal, afetando até o mundo muçulmano. Tanto que muitos muçulmanos tidos como apóstatas morreram ali nas mãos de grupos terroristas, como o Estado Islâmico, que cortava a cabeça de qualquer pessoa, seja do Ocidente, seja cristão, seja muçulmano moderado, hindu, qualquer coisa. Bom, após viver nos Estados Unidos em 1948 e 50, o Qutb ficou profundamente chocado com o que considerou materialismo, individualismo e erotização da cultura americana. Ele descreve o Ocidente como espiritualmente vazio, moralmente corrompido, escravo de instintos e prazeres imediatos, prisioneiro de um humanismo sem transcendência. E veja, esse é o mesmo Estados Unidos que foi colonizado por cristãos, protestantes, puritanos. Para ele, o Ocidente substituiu Deus pelo homem, e por isso estava condenado à autodestruição. Essa experiência nos Estados Unidos foi o ponto de virada que o levou do modernismo islâmico para o radicalismo teocrático. Isso, de novo, depois de ter sido preso enfim, juntou tudo, né? Depois de ter sido preso, depois de ter sido torturado, depois de ver essa situação americana em relação à religião, ele concluiu que realmente precisava haver uma revolução islâmica. E é curioso notar que ele provavelmente não chegou a conhecer os reais sintomas da nova esquerda, que isso aí foi um pouquinho depois da década de 60. Começou, na verdade, na década de 60, né? O que deixaria o Qutb ainda mais chocado. Como as influências do frankfurtiano Herbert Marcuse na Revolução Sexual de 1960, tendo uma enxurrada de crítica. Aí depois o Herbert Marcuse provocou, junto com outros autores, Erich Fromm, por exemplo, esse tipo de revolução, que teve críticas dos seus próprios pares. Eu cito aqui o Christopher Lasch, que escreveu essa obra A Cultura do Narcisismo, e para quem conhece essa obra vai perceber que o Christopher Lasch era da Escola de Frankfurt, mas não deixou de criticar o narcisismo que veio, né, de ideias como as de Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse, ele fala, eu tenho um texto também que eu explico isso, ele fala de narcisismo na obra Eros e Civilização, onde ele fala que você tem que voltar ao narcisismo freudiano, para que a partir dali você comece a superar aquela restrição
da sociedade aberta, né, que implica num superego que restringe, né, a liberdade sexual das pessoas. Isso aí é toda uma questão mais complexa que depois vou abordar em outro texto. Mas recomendo muito, viu, vocês lerem essa obra aqui, A Cultura do Narcisismo, de 1979, do Christopher Lasch. Bom, diante de críticas que poderíamos dizer parcialmente acertadas do Said Qutb a respeito do Ocidente, em algum aspecto talvez, possamos aceitar essas críticas sim, esperaríamos que Qutb tivesse algum elogio a fazer aos cristãos ocidentais, já que o cristianismo ele traz um certo equilíbrio a esse tipo de coisa, né? Mas pelo contrário, ele considerava que o cristianismo havia falhado em organizar uma sociedade justa, porque separou o espiritual do temporal. Naquela frase que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Qutb entendeu que o cristianismo sempre teve a tendência de ser espiritual, mas ao mesmo tempo deixar o governo nas mãos do poder secular. Aquela coisa de Agostinho, o reino de Deus e o reino do mundo. Bom, criou uma religião interior, o cristianismo, desligada da vida política e jurídica, o que não é tão verdade assim, mas tudo bem, né? Isso se tornou verdade nos governos do século XX. E perdeu a unidade entre fé e lei, porque para Said Qutb havia a ideia de que deveria haver uma lei de Deus implantada no mundo, tá? E portanto ele é a favor, obviamente, de teocracias, deixando espaço para o secularismo liberal, principalmente à luz de guerras religiosas, como entre cristãos, católicos e protestantes, que ele também, obviamente, acusava o cristianismo de ter causado esse tipo de divisão. É engraçado que o Islã também teve essa divisão, né? Não dá para falar muito do cristianismo, sendo que o Islã também tem suas divisões. Não só entre xiitas e sunitas, mas tem outros grupos minoritários ali, alauítas, entre outros. Bom, em contraste, o Islã, segundo ele, manteve a unidade entre religião, lei e sociedade, supostamente, sendo, portanto, o único sistema completo e verdadeiro, o que na prática tende a uma teocracia totalitária, né? Claro que ele não ia colocar nesses termos aqui, mas a gente pode colocar nesses termos, obviamente, à luz dos grupos terroristas. Se você pensar que esses grupos terroristas passassem a dominar um governo em sentido pleno, imagina como seria esse país, né? E é espantoso ver que atualmente a esquerda ocidental, isso aqui eu acho bizarro, tende a dar mais chancela ao Islã, e aí eu estou falando do Islã da Irmandade Muçulmana, do que o cristianismo. Ao ponto de apoiar grupos terroristas que combatem democracias liberais, como o Hamas contra o Israel, por exemplo. Claro que há uma conjuntura toda específica aí, não nego que é justo você fazer críticas a como Israel agiu militarmente em Gaza. É justo você fazer críticas assim. Mas a gente sabe que essas críticas elas estão indo muito além. É uma acusação efetiva para manchar Israel dizendo que ele cometeu um genocídio. Isso é outra coisa. Tá? O genocídio tem um caráter jurídico que tem que ser veiculado ao que ele de fato significa às organizações internacionais. Então você não pode dizer que qualquer coisa é genocídio, senão você está deturpando o termo. Bom, depois eu trato disso em outro vídeo. Para além de uma organização coerente que comandou ataques, a Irmandade Muçulmana e seus ambientes intelectuais foram fontes de ideias, recrutamento e formação de muitos visionários malucos. Ideólogos qutbistas forneceram justificação teórica para a violência, e muitos indivíduos oriundos de ambientes ligados à Irmandade migraram para organizações religiosas criminosas. É criminosas que eu estou falando porque são terroristas, né? Literalmente. O Hamas é um deles. Aí eu cito aqui alguns autores que foram influenciados pelo Qutb. O Ayman al-Zawahiri, ele passou do ambiente de militância islâmica egípcia para a liderança jihadista, transnacionais ligada à jihad islâmica egípcia e também depois ao Al-Qaeda. Foi influenciado por Qutb via redes estudantis. Depois dele, Osama Bin Laden se tornou notório por ser um dos responsáveis pelo ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Eu acho que o mais famoso aqui é o Osama Bin Laden mesmo. Ele foi literalmente assim influenciado pelo Said Qutb, pela obra desse jihadista revolucionário. Também Omar Abdel Razman, líder de correntes militantes conectadas a atentados e às redes que operam nos Estados Unidos desde a década de 1990. Estava ligado a correntes egípcias mais radicais que romperam com a linha institucional da Irmandade. Então você vê que a Irmandade deu base para esses radicais, e os radicais foram mais radicais ainda, e esses grupos dissidentes seguiram a métrica do Islã revolucionário, ponto. Mas tudo nasceu ali na Irmandade Muçulmana. Abdullah Azan também é membro direto da Irmandade, mas parte do ecossistema ideológico, e outros ativistas afegãos ajudaram no Talibã, né, a profissionalizar a jihad internacional. Rede que depois suportou combatentes que se ligaram ao Al-Qaeda.
Em muitos casos, os grupos terroristas não eram braços oficiais da Irmandade, mas sim cisípares, ou seja, divisões, indivíduos ou células que romperam com a estratégia institucional e em participação política. E radicalizaram-se especialmente após repressões estatais, formando grupos como a Jihad Islâmica Egípcia ou o próprio Al-Qaeda. Até o Hamas, grupo mais evidente na atualidade por conta da guerra contra Israel, também está ligado à Irmandade Muçulmana, combinando ativismo social, apesar de... A gente sabe que o Hamas ele é financiado pelo Irã, mas ele teve ligações com a Irmandade Muçulmana. Pelo menos o modus operandi é todo vinculado à Irmandade Muçulmana. Você tem um braço político mais moderado e tem um braço radical militar. Sendo um exemplo claro de como uma organização com raízes no radicalismo islâmico pode incorporar um braço militar que foi considerado terrorista por vários países e que depois do ataque que fez a Israel em 7 de outubro de 2023 só confirmou esse rótulo. Menos para os apoiadores ocidentais, né? Como acredite se quiser o secretário da ONU, por exemplo, que não acredita que o Hamas é um grupo terrorista. Ou ele é um analfabeto funcional, que não entendeu todo o histórico que está sendo deflagrado aqui, e ele sabe que esse histórico existe, óbvio. Ou ele é mal intencionado, e eu acho que ele é mal intencionado. Simplesmente, eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Fato é que a Irmandade Muçulmana é um movimento amplo e descentralizado, com diferentes ramos e estratégias. No entanto, tem uma intenção clara, oficial, que é reformar a sociedade segundo princípios islâmicos através da educação. Isso aí é a parte moderada. Mas você pode entender essa educação como doutrinação, como ocorre ali entre as crianças de Gaza, que são doutrinadas pelo Hamas para odiarem Israel. Isso aí eu já deflagrei. Tem um vídeo que eu mostro essas crianças fazendo discursos assim inacreditáveis. Você nunca imaginaria que uma criança de 8, 10 anos faria. Pressupondo reforma social, participação política. Embora alguns segmentos afirmem rejeitar o terrorismo como um método, a gente sabe que eles, na verdade, estão de mãos dadas com os radicais. Deveras, partes mais radicais, indivíduos influenciados por correntes quitubistas interpretam a reconstrução islâmica como legitimação da violência contra regimes considerados impuros ou contra inimigos, e os inimigos são geralmente esses, tá? Cristãos, cultura ocidental, apóstatas do Islã e judeus. Esses são os grandes inimigos da Irmandade Muçulmana, principalmente os radicais. Pode ser que um ou outro seja moderado, não é possível ter isso dentro da Irmandade Muçulmana. Mas os quitubistas, em geral, têm esses por inimigos. Essas facções não representam necessariamente a liderança institucional da Irmandade, mas constituem um perigo real quando se separam e adotam táticas terroristas, ou não necessariamente separadas, né? Depois vou corrigir isso aqui. Vários estados, Egito em períodos diversos, Arábia Saudita, Emirados Árabes, inclusive a Jordânia, tiveram muitas ações contra a Irmandade Muçulmana e consideraram a organização uma ameaça à ordem interna, tanto por sua capacidade de mobilização política quanto por alegados vínculos com grupos violentos, banindo ou restringindo suas atividades. E essas ações contra a Irmandade também podem reverberar em ciclos de ódio e vingança com caráter repressivo, que torna qualquer tentativa de diálogo geralmente inútil. Até coloco aqui, mas do ponto de vista da teoria dos jogos, em sentido pragmático, daquela coisa do olho por olho, a curto prazo, pelo menos, parece ser a única solução em via de se lidar com terroristas. A gente precisa entender que o terrorista ele não vai se sensibilizar pelo seu discurso. Tá? Mas agora a gente conseguiu fazer uma coisa, os Estados Unidos e Israel conseguiram fazer um acordo com os radicais islâmicos. Tá, mas isso depois de uma guerra que tem durado anos a fio. Então você não acha que isso seria possível antes do conflito. Tá? A gente está lidando com grupos terroristas decididos que fizeram pacto de sangue. Assim, o nível da sua religiosidade militante é visceral. Não acha que é possível fazer acordos com terroristas da noite para o dia. Em síntese, podemos dizer que a Irmandade Muçulmana é uma força histórica complexa, óbvio, originou-se como um movimento socio-religioso e político, inspirou tanto práticas institucionais, caridade, educação política, mas muitas delas, eu até coloco aqui para mascarar, né, se eu intento, quanto correntes ideológicas radicais que, via Said Qutb, contribuíram para a radicalização de indivíduos e grupos como Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, etc. Boko Haram mais na África. E ainda há quem queira distinguir entre a organização institucional, muitas vezes buscando participação política, e as correntes dissidentes ou indivíduos radicalizados que adotaram a violência. Mas essas pessoas se esquecem que geralmente o braço político desses grupos terroristas tendem a servir como lacaios dos radicais. No entanto, acho que é possível você pensar que alguém ainda seja moderado lá
nos braços institucionais da Irmandade Muçulmana, mas a maioria certamente tem vínculos com radicais. Bom, o Hamas, voltando aqui à relação entre Irmandade e outros grupos atuais, o Hamas ele nasceu em 1987 e podemos dizer como um ramo palestino da Irmandade Muçulmana, organizado como um movimento sociopolítico com braço armado e braço político na faixa de Gaza. Tem raízes, liderança e estruturas formadas por redes da Irmandade. Porém, com o tempo, o Hamas ele desenvolveu táticas militares próprias e alianças regionais. Mas seu modus operandi segue o radicalismo da Revolução Muçulmana. Luta contra os infiéis e a destruição de Israel. A mesma coisa que o Irã quer, por exemplo, só que o Irã é xiita e o Hamas é sunita. Mesmo assim, o Irã financia o Hamas. Nesse contexto, é de fato vergonhoso que as pessoas aqui no Ocidente não entendam o que significa uma população inteira sendo doutrinada com essas ideias de martírio, inclusive as crianças. Guerra santa e destruição completa dos supostos seguidores de Satã na Terra, porque para os islâmicos, seus inimigos são o Satã, o adversário. O Ocidente tende a interpretar o Hamas como revolucionários que querem emancipar seu povo do domínio colonizador de Israel. É isso que dizem os progressistas aqui no Ocidente. Cometendo um anacronismo aterrador, porque desconsidera a cultura tribal a que se pretende explicar e o choque cultural que daí deriva. E o histórico de figuras visionárias como a de Said Qutb, por exemplo. Perceba que numa sociedade que prega a cultura do martírio, não haverá escrúpulos em se fazer de sua própria população escudos humanos, ou de fazer das crianças um soldado com uma metralhadora na mão para atacar soldados inimigos. Todos que morrem, morrem por uma causa, supostamente nobre. Daí, isso aqui é a cultura do martírio, para quem não entende. É o que existe lá em Gaza. É assim que as mentes são lavadas, principalmente das crianças. Você sabe que a criança está no estado crítico, onde o seu cérebro está em formação, e ela está sendo doutrinada com essas ideias de ódio. Isso aqui é ódio de verdade, não é aquele discurso torpe da esquerda de vamos lutar contra o ódio. Mas defendendo o Hamas é difícil, né? Daí quando Israel se viu obrigado a entrar nessa guerra, já que aconteceu o que aconteceu em 7 de outubro de 2023, estava diante de uma situação impossível. Porque estava constrangido a invadir Gaza, certo? Mas ao mesmo tempo tinha que lidar também com a pressão internacional, porque obviamente civis sofreriam, porque os terroristas estavam escondidos em túneis embaixo de hospitais e escolas. Tem ainda gente que diz que não existe esses túneis, acredite se quiser, né? Tá tudo provado, né? Enfim. Pois que as operações do FDI, as Forças de Defesa de Israel, não foram só para retalhar o Hamas depois de 7 de outubro, mas para resgatar civis sequestrados. Então muita gente aqui no Ocidente não nos lembra a equação real dos fatos, que é que existem civis que precisam ser resgatados, que estão nas mãos dos terroristas, que se os terroristas entregassem os civis, a guerra acabaria, né? Tanto é assim que autores sérios, alguns de esquerda, tá? Como Michael Walzers, que esse aqui é bem conhecido, que ele fala muito sobre a guerra justa, né? Michael Walzers é de esquerda. Gabriel Archer, Norman Goda e Jeffrey Herf, e também o Amos Goldberg, se negam a usar o termo. Alguns deles são mais de centro-esquerda, mas enfim, todos eles se negam a usar o termo genocídio para falar da conjuntura atual. Pelo menos inicialmente, não sei se eles mudaram de opinião, mas até onde eu vi aqui, não. Embora alguns deles considerem que Israel tenha se excedido na proporção dos ataques na faixa de Gaza, são críticos a Israel, justo isso, mas dizer que é genocídio, esses autores não consideram isso. Principalmente esse aqui, como eu mencionei aí, especializado em termos históricos, é um filósofo político do significado mesmo de guerra justa. Ele não considera que isso é um genocídio porque Israel teve um precedente reativo, já que teve seu país invadido e pessoas sequestradas. Justamente pelo fato de que genocídio tem um elemento legislativo que precisa ser considerado do ponto de vista jurídico e não como ideologia política. Um outro grupo influenciado pelo radicalismo da Irmandade Muçulmana é o Boko Haram, que surgiu ali em um contexto nigeriano, onde várias correntes islâmicas, incluindo influências de movimentos como a Ikhwan, Muslim e Jamaat, e correntes salafistas e maldudianas, competiam por influência. Alguns estudiosos mostram influências intelectuais e organizacionais indiretas, redes estudantis, mesquitas, mas o Boko Haram não é um braço da Irmandade, tá? É um insurgente local com ideologia mais radicalizada e, após divisões, tem laços com o Estado Islâmico. Embora isso aí não seja tão claro assim, às vezes eles estão competindo também. Então, inclusive o Estado Islâmico, o ISIS, é produto do jihadismo salafi jihadista global, cuja genealogia intelectual difere da Irmandade Muçulmana,
Pasmem, sendo ainda mais radicais. Então, sim, o Estado Islâmico é mais radical que a Irmandade Muçulmana. O ISIS frequentemente rejeita a Irmandade como demasiada política e conciliadora e esteve em conflito com grupos de orientação ikhwanistas, né, que são esses daqui, tá, do Boko Haram. Ó. Ou pelo menos algo que influenciou também o Boko Haram. Muitos analistas apontam competições e hostilidade entre esses mundos. Há casos de indivíduos vindos de ambientes ikhwanistas que se radicalizaram, mas não há necessária relação de subordinação organizacional. A relação, portanto, é de convergência parcial de retórica, porque todos eles, né, muçulmanos, são anti-ocidentalistas, em alguns vetores e em conflitos em outros. São grupos distintos que às vezes competem, às vezes se sobrepõem via indivíduos sempre radicalizados. Esse radicalismo se manifesta, repito, com transmissão ideológica em escolas, mesquitas e até em redes sociais, visando indivíduos que depois migram para grupos armados, às vezes até mesmo cooptados do Ocidente. Então, tem uma propaganda islâmica também no Ocidente que consegue cooptar pessoas para esses grupos radicais. Você tem um sujeito aqui no Brasil, eu não lembro o nome dele, mas ele está geralmente em podcast aí defender o Hamas, né? Esse camarada, ele, por exemplo, mente, negando que o que aconteceu em 7 de outubro realmente aconteceu como foi repassado, descrito e visualizado nos vídeos, dizendo que aquilo não foi daquele jeito de forma alguma. Então é um mentiroso que está aí para fazer propaganda para o Islã e tem idiota útil no Brasil que acredita. E agora a terrível situação da África. Na África, mais precisamente em Burkina Faso, Mali, Chad, Moçambique, Somália, Congo, Nigéria, além de regiões mais específicas, alianças pragmáticas ou rixas locais criaram hibridizações entre redes islâmicas, políticas e células jihadistas. De fato, a situação na África subsaariana atualmente é insustentável para os cristãos. Há muita perseguição provocada por esses grupos islâmicos. Na Nigéria, de novo, né, porque eu vou repetir o que já foi dito antes, segundo relatórios recentes, há um nível muito alto de violência contra civis cristãos causados por Boko Haram, ISIS, milícias Fulani e outras operações insurgentes. Organizações que monitoram perseguição religiosa e agências de notícia apontam números alarmantes. Por exemplo, relatórios citam aproximadamente 7 mil mortes de cristãos só em 2025, de acordo com o relatório da Intersociety, que é uma ONG, né, nigeriana especializada em documentar violência religiosa desde 2010. Estima-se que aproximadamente 125 mil cristãos tenham sido mortos na Nigéria por grupos islâmicos extremistas entre 2009 e 2025. E esse número faz parte de um total de cerca de 185 mil nigerianos mortos no mesmo período, incluindo 60 mil muçulmanos moderados ou liberais, vítimas de ataques semelhantes. Há também, e aí você pensa em situações onde um muçulmano é obrigado a matar um cristão, sendo ele moderado. Ele não vai querer fazer isso e pode ser morto também. Tem N situações terríveis nesses locais. Há também registros persistentes de sequestros de clérigos e ataques a igrejas. Fora os estupros, mortes de crianças, que já foram citados aí no vídeo da Band. Aliás, é irônico pensar que nos Estados Unidos tenhamos recentemente ataques a algumas igrejas provocados por atiradores solitários. Tivemos 2 casos no mínimo aqui, uma igreja católica e outra uma igreja mórmon, sendo que lá na África isso é tão comum. O fato é que desde meados da década de 2010, houve expansão dos grupos jihadistas no Sahel, aumentando ataques contra civis, forças de segurança e comunidades religiosas. Isso gerou o deslocamento massivo e crise humanitária. Talvez até possamos dizer que nem toda violência é motivada exclusivamente por ódio religioso. Na verdade, o mote principal é esse. Mas muitos ataques misturam motivação estratégica, que é controle de território, é literalmente você saquear a terra do outro, né? Você dominar aquele território. E também econômicas, no sentido de rapto para resgates, então tem muito sequestro. Mas a maior parte de persecutórias explícitas são religiosas. É incontestável que muitos cristãos não são visados pela sua fé e símbolos religiosos, embora alguns governos desses países queiram desviar o foco da motivação das matanças como apenas disputa de terra. Isso é o que dizem o governo da Nigéria, por exemplo. O Ocidente se cala. A violência na Nigéria e em outros países da África é brutal e documentado. Podemos asseverar que isto é um genocídio cultural e religioso, uma crise humanitária de mais de uma década. A partir de dados tão alarmantes, poderíamos imaginar que ativistas dos direitos humanos aqui no Ocidente, como a jovem Greta Thunberg, tivesse citado essa tragédia humanitária em algumas postagens em suas redes sociais, pelo menos uma nota sequer. No entanto, pesquisando declarações públicas dela, só ir lá no X para ver se tem alguma coisa, ou em algum artigo, entrevista, alguma coisa, algo que falasse sobre a situação na Nigéria ou na África em geral, relativo ao Boko Haram,
e a perseguição aos cristãos, ou os massacres do radicalismo islâmico, o resultado é surpreendente. 0 menções diretas ou indiretas encontradas. Até onde pude observar, ela nunca tweetou, postou ou comentou publicamente sobre isso, pelo menos até a presente data. De fato, sabemos que seu ativismo começou com questões climáticas, expandiu para os indígenas, direitos das mulheres e, mais recentemente, Palestina e Gaza, com as tais flotilhas e uma crítica torpe a Israel. Mas neste humanismo seletivo, ela pouco falou da África subsaariana ou das constantes perseguições religiosas em outros lugares, como cristãos na Síria ou os uigures na China. Quase ninguém fala dos uigures na China, são perseguidos também. Ou mesmo os milhares de vítimas do comunismo, né, que já se foram. Seria interessante relembrá-los também. Isso apoia a óbvia suspeita de que ela tenha uma visão empacotada sobre a realidade ou quem a financia tenha já bem definido seu aspecto ideológico. Por certo, alguém irá defendê-la dizendo que ativistas não precisam cobrir tudo. Ela é ainda jovem, focada em causas que a tocam pessoalmente, não representando, evidentemente, uma ONG global. E eu tendo a corroborar parcialmente com essa ideia. Ninguém pode falar de todas as injustiças do mundo ou é obrigado a saber de todas elas. Ok, eu entendo isso. Mas o que chama a atenção é quando Greta, uma pessoa publicamente envolvida com os direitos humanos, deixa de evidenciar, vou até destacar isso aqui, deixa de evidenciar injustiças que estão na sua cara, como na confusão de postagens que ela fez recentemente, incluindo em suas redes sociais a foto de um refém judeu, a que a gente já mostrou agora há pouco, do poder do Hamas, claramente sofrendo inanição e maus tratos, que ela alegava ser um prisioneiro palestino em Israel. Quando percebeu o erro torpe, apagou a postagem sem prestar condolências à situação do jovem ou à sua família. Isso caracteriza um tipo de modus operandi que não está, de fato, preocupado com a dignidade humana, mas com um discurso político bem articulado, a fim de difamar quem julga como inimigo e favorecer, por mera narrativa, o que considera ser o lado certo da história. Em outras palavras, pura demagogia, em outras palavras, leviandade. Tá? E é intrigante notarmos que os inimigos terroristas de Israel são da mesma origem daqueles que estão provocando o genocídio na África subsaariana. Alguém poderá dizer que estou exagerando, já que são grupos diferentes, mas embora isso seja assim, em sua maioria essas guerrilhas têm o mesmo modo de proceder. São influenciados pelo movimento jihadista e a questão de expansionismo, de guerra em nome de Alá. E seria constrangedoramente contraditório que alguém como Greta Thunberg condenasse grupos jihadistas na África e não dissesse nada deles em relação ao Oriente Médio, como o ataque do Hamas a Israel. A Greta até falou, não, eu sou contra matarem civis e tal. Mas a ênfase é apenas retórica. No entanto, não quero pesar minha crítica a essa moça e sim usá-la como um exemplo que se multiplica entre jovens e comentaristas políticos do mundo ocidental, seja na mídia, seja na academia. Quantas milhares de Greta Thunberg existem atualmente no Brasil falando asneira, aí, principalmente em público, né? Falando asneira em programas de televisão, em podcasts, etc, etc, etc. Então, fica aí meu alerta a vocês. Considerem que existe um contexto e que existe uma espécie de ideologia muçulmana que é mais radical que o próprio islamismo, chamada Irmandade Muçulmana, que daí derivou outros grupos ainda mais radicais da jihad global, como Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, etc, etc, Hezbollah e por aí vai. Então, com isso, finalizo esse vídeo. Até próximos vídeos. Tchau, tchau.